Boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é Giana Petrini, sou psicóloga, faço parte do, do NAP recentemente. Boa noite, gente. Meu nome é Camila Baldino. Eu também sou psicóloga e também sou bolsista de apoio técnico do NAP. E nós fazemos parte, né, da equipe coordenada pela Ana. O Anderson também é nosso colega. Conversaram com vocês na quarta. E aí, bom, atendendo a pedidos, a ideia que a gente tinha organizado de fazer encontros semanais para conversar com vocês nesse momento sobre algumas questões que estão se colocando. E aí, no encontro de quarta, alguns alunos comentaram quanto seria legal poder conversar logo, assim, e não esperar, né, até a próxima quarta. E, bom, e aí estamos aqui para a gente poder conversar sobre algumas questões que nesse momento recebem um pouco mais de evidência, assim. Ó, estão pedindo pra gente deixar o celular na vertical. Vamos ver como é que Ok, fica. Vamos ver. assim Eu acho. melhorou, pessoal? Fazer uma mudança aqui de posição. A gente vai devagarinho lendo as perguntas, podendo conversar sobre o que vocês forem trazendo. Meu celular tá carregando, por isso que ele tá meio tortinho. Não posso tirar, porque senão a gente perde a conexão. Então eu queria retomar, né? Nem todo mundo assistiu a conversa que nós tivemos na quarta, mas a ideia é que falamos sobre, então, um pouco do que está acontecendo, como identificar e como manejar a ansiedade, como entender, pois é, ó, não estou conseguindo, como manejar e como compreender a Ah, ansiedade hum, desse momento em que se coloca nesse contexto. E a questão do sentimento de solidão, que também por vezes acaba, enfim, ficando mais evidente, né, Dente nesse nesse momento momento. todo, que muitas pessoas estão em casa com os seus familiares, mas também tem muitas pessoas que estão em casa sozinhas, né? E aí hoje a nossa ideia é retomar um pouco essa conversa, pensando em questões relacionadas à rotina e Ao à estabelecimento. organização da rotina nesse momento. E a questão do autocuidado também, né? E, bom, antes daí de começar a conversar efetivamente sobre, queria lembrar vocês que nós somos e nós estamos fazendo um canal de comunicação, né? Dos alunos com a UFSPA, do NAP com os alunos, né? Estamos aqui representando a universidade, representando o núcleo de apoio psicopedagógico, que vocês se sintam acompanhados, que vocês se sintam acolhidos e que a qualquer momento, se precisarem de algo, podem entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, podem entrar em contato conosco através do e-mail do NAP, podem entrar em contato conosco através, enfim, dos canais oficiais da UFSPA, quem tem os contatos da Ana, que é a nossa coordenadora, ou de qualquer um de nós. Fiquem à Uhum. vontade, né? Nossa É, ideia é poder ampliar esse espaço de comunicação, tá? Gi, quem sabe tu começa conversando, então, por favor, ah, fica à vontade. então, a ideia é que nós podemos pensar um pouquinho hoje sobre o estabelecimento da rotina, assim. Pensar um pouquinho sobre o estabelecimento da rotina, não necessariamente a rotina que nós levávamos antes, né? De poder incluir nesse momento atividades que nos sejam prazerosas, atividades que nesse momento a gente possa se sentir bem fazendo, assim, né? Que nós possamos manter a nossa rotina num sentido de acordar de manhã, levantar, tomar o nosso banho, poder cuidar da nossa higiene, manter as horas de sono como nós mantínhamos antes, né? Num sentido de autocuidado, assim. E eu acho que é por isso que os nossos assuntos se complementam e nós entramos hoje juntas. Porque estabelecer a rotina também faz parte da gente poder cuidar das nossas atividades diárias. Então, se nós formos pensar um pouquinho assim sobre essa questão da rotina, acordar de manhã, poder tomar o nosso café e depois então ir para a faculdade, né? Mas não vamos nesse momento. Então a gente pode utilizar esse momento para poder então ler um livro ou ler aquela matéria que talvez a gente estava com um pouco mais de dificuldade, de Uhum. dividir esse tempo, então, para que a gente possa
Me ajuda aí, Camila, que mais me dá ideias? Não é Para que a isso, gente né? possa, então, dividir esse tempo para estudar um pouco mais, né? Para poder Isso. fazer Porque aqueles artigos ou então o nosso TCC que ficou um pouquinho para trás. uma das questões que eu acho que é importante a gente poder considerar é que alguns profissionais e algumas profissões permitem um trabalho home office, né? Então, a pessoa tem essa possibilidade, organiza a sua vida para isso, organiza a sua rotina, a sua internet de casa, escolhe uma Uhum, casa adequada também para isso. E aí, bom, começa a fazer isso, né? Existe uma organização para isso, existe um desejo por isso. O que se coloca hoje não é isso, né? Estamos em casa porque precisamos estar, não é porque queremos, né? Então uhum, algumas pessoas seguem tendo que trabalhar, mas bom, tem que adaptar o lugar, tem que adaptar a internet, tem que adaptar a forma de trabalho. E uhum, muitas vezes as pessoas não moram sós, e aí, bom, como fazer isso numa casa com outras 5 pessoas e outra, né? E com as pessoas também tendo que fazer isso nas suas uhum, rotinas e nos seus trabalhos. Então eu acho que essa é uma questão importante também de entender que a gente precisa fazer algumas adaptações necessárias, porque estamos sendo, de alguma maneira, né, enfim, obrigados por uma questão epidemiológica a fazer isso, uhum, mas que o que, que a gente pode fazer também para que isso possibilite uma mudança o menos brusca possível, né, frente uhum. a essa, enfim, frente a essa diferença importante que estamos vivendo. Sim, eu acredito que sim, assim, e também eu consigo entender da importância da gente poder pensar em atividades de lazer, né? Em atividades que nos possam trazer prazer, assim, né? E que a gente possa incluir nesse momento, porque, bom, quando a gente consegue, então, viver momentos mais tranquilos, a gente também consegue, daqui a pouco, ter acesso a se sentir um pouco mais leve, né, para enfrentar esse momento de isolamento que não necessariamente precisa ser um isolamento emocional, mas sim um isolamento físico, né? Uhum. Sim, que é aquilo que Daqui nós falávamos, né? Tem muitos Uhum, profissionais e na mídia a gente está escutando isso, né? O quanto é importante o isolamento social, né? E nós que somos da psicologia, nós trabalhamos com uma patologia super importante na direção de né, de pessoas que têm problemas de conviver, de ter uma vida social. Então, para a gente poder entender que não é um momento de isolamento social, ou pelo menos não precisa ser. Precisa ser um momento de isolamento físico, sem dúvida. uhum, É isso, uhum. cientistas do mundo todo, né, nos mostram, estudos, enfim. Agora, isso não significa isolamento social, né? Exatamente. A ideia de que, bom, uma vez por semana a gente sai e se reúne para jantar com os amigos, para, né, falar com os amigos, para tomar um drink com os amigos, enfim, o E quanto nada isso pode impede que a seguir. gente possa incluir isso na rotina, né, Camila? Exato. O quanto isso pode seguir acontecendo, Uhum, claro, por via online, até que seja uhum, possível que isso possa voltar a ser feito pessoalmente, né? Nada uhum, substitui, a gente sabe, o contato humano, um abraço, um uhum, beijo, isso está fazendo falta, mas que nesse momento isso também pode estar presente de uma maneira diferente. E a rotina de vocês entra nessa direção também. Ela pode hoje estar presente de um jeito diferente. Então, assim, a Giana preparou algumas ideias, assim, ela vai poder trazer para vocês, mas considerando uhum, isso, as coisas estão diferentes, ok, a rotina vai se adaptar a essas diferenças. Ela não precisa deixar de existir, né, Gia? uhum. Exatamente. Assim, vou mostrar para vocês mais ou menos uma ideia, né, de uma rotina. Dividir ela em dias, né? Não sei, acho que fica difícil às vezes de ler um pouquinho, porque por causa da luz, enfim, É, né? mas é para dar uma Mas ideia, dividir né? ela, Pra dar uma isso, ideia. dividir ela em dias e eu dividi em horas, porque como eu atendo os pacientes em torno de 50 minutos a 1 hora, então eu dividi a minha rotina em horas. Mas nada impeça que vocês possam fazer a rotina de vocês a cada 2 horas. Então, bom, vou dividir as minhas 2 horas para ler um livro, ou então vou dividir essa tarde, né, para terminar o TCC, ou para terminar aquele artigo. Então, eu vou dividir ela em 2 horas, vou fazer um lanche no meio tempo. Existem algumas técnicas, né, que talvez algumas pessoas conheçam em virtude das tutorias na UFSPA, né?
Então, que nos ajudam também a poder estudar e que nos ajudam, então, a gente fazer essa rotina, né, Camila? Sim, uma das coisas que eu vi que mandaram um beijo dos assuntos estudantis, né? Um abraço, enfim, um beijo também, sintam-se acompanhados. É ótimo poder estar através desse canal conversando, Uhum, né? E façam perguntas uhum, também. A gente fez a primeira live na quarta. A ideia é que as lives possam ir se repetindo ao longo da semana. A uhum. gente vai divulgando material para vocês no Instagram, no Facebook, né? Nos canais oficiais do NAP. Então, assim, façam perguntas, deem sugestões de assuntos interessantes que a gente vai podendo abordar. Mas a gente estava falando sobre a Sobre ideia estabelecimento de rotina. da rotina e o quanto Uhum, nos momentos de rotina normais, digamos assim, muitos compromissos acabam se sobrepondo, obviamente, aos momentos de lazer. Então, uma uhum, rotina e um cronograma de rotina normalmente estão organizados em 90% atividades que precisamos fazer e 10% atividades que desejamos fazer no sentido de lazer, né? O filme que uhum, quer ver, o passeio que quer dar, o encontro com os amigos, né? Porque, bom, é uma organização viável numa uhum. rotina normal. Nesse Normal, momento, exatamente. nesse momento a gente tem um outro contexto, né? Um outro contexto Uhum, social, um outro contexto comunitário, e talvez o cronograma possa também dar conta disso. Né? Não precisamos exatamente. ficar 90% do tempo destinados à leitura, né, de artigos científicos e de um acompanhamento Uhum, da parte mais teórica, enfim, dos estudos, que sim, é importante que se mantenham, porque afinal de contas a rotina vai uhum, voltar, as aulas uhum, vão voltar, né, os uhum. estudos vão Sim. voltar, e quanto mais próximos a isso vocês conseguirem se manter, menos o impacto do retorno vocês vão sentir. Mas é diferente, né? Não estamos tendo aula das 8 da manhã às 18. Então, que o Uhum, cronograma também possa ficar um pouco mais flexível na direção de 60% do tempo estudando e fazendo as atividades e relendo materiais, ou até mesmo, enfim, se organizando. Mas, bom, 40% do tempo também pode assistir uma série, pode E, daqui a pouco e fazer um também exercício. Oi, E pode falar. também, e também, Camila, eu acho que é importante da gente poder incluir na nossa rotina falar com pessoas que nos façam bem, Sem né? dúvida. Então, daqui a pouco pode ser um tio, um amigo, uma amiga muito próxima, mas que a gente possa fazer o equilíbrio, né, dessas questões, assim, e de nos colocar um pouquinho mais perto das pessoas que, infelizmente, pela rotina do dia a dia, por a gente ter horários, às vezes a gente não consegue ter contato. Então, daqui a pouco, poxa, eu gosto tanto de falar com aquela amiga da minha mãe, né? Ou então com qualquer pessoa que seja próxima, que a gente se sinta confortável. Vou buscar, vou trocar ideias, vou contar para essa pessoa como anda a minha vida um pouco, daqui a pouco eu vou ouvir com ela, enfim. Mas que a gente possa também incluir atividades prazerosas no nosso dia a dia, principalmente nesse momento. Né? Isso eu Isso. acho que é o mais importante, assim, de se colocar na rotina, de poder fazer esse equilíbrio, assim, entre aquilo que eu precisava fazer, né? O que preciso fazer e que talvez esteja pendente, que agora eu consiga dar conta em virtude do número de horas que eu acabo disponibilizando, né? Uhum. E também das atividades que me são gostosas e que me são prazerosas. Sem dúvida. E aí, bom, essas atividades, né? Alguém falou realmente equilíbrio. E é importante a gente buscar por isso, né? A ideia não é necessariamente alcançar, mas bom, se exercitar Uhum, na direção de tentar o equilíbrio, né? Essas atividades prazerosas, elas precisam ser prazerosas e fazer sentido para cada um, né? Então tem uhum, gente que vai encontrar um prazer super importante fazendo uma pintura, e tem gente que uhum, vai encontrar um prazer super importante lendo. E tá uhum, bem, porque não existe uma regra, mas existe a oportunidade e o momento da gente poder também buscar por coisas que nos satisfaçam. E, enfim, uma dica, quem sabe não é o momento também de poder experimentar coisas diferentes, né? uhum, Nunca uhum, pintei, nunca, sei lá, nunca bordei. Quem sabe não é o momento aham, de tentar uma coisa diferente. Nem que seja para chegar no final do dia e pensar, realmente, não faz sentido.
Mas tentei, né? Poderia fazer para a gente também Aham, poder se ocupar, e isso tem a ver com autocuidado, né? O sim. momento é de muita preocupação com a saúde física, e sem dúvida é, mas a gente não pode esquecer da saúde mental, porque a saúde Uhum. mental, quando não tá bem, também ocasiona problemas de saúde física importantes, né? Enfim, o estresse, a gente sabe, ocasionam problemas de saúde física, e nesse momento a gente não precisa deixar de olhar para uma em detrimento da outra. A gente pode, enfim, olhar para a saúde física, olhar para a saúde mental, pensar em si, no autocuidado, né? Pensando Nessas assim, eu atividades acho. prazerosas. É assim, e também acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse momento com aquilo que a gente está lendo, né? Que a gente também possa pincelar um pouco em assuntos variados, no sentido de, sim, ler sobre o que está acontecendo, mas também ler sobre as pessoas que se recuperaram, né? Uhum. Também ler sobre as pessoas que conseguiram passar por essa situação, né? E que estão se recuperando e que daqui a pouco, bom, vão seguir a sua vida normalmente, assim. Então, sim, nós estamos num momento de muita atenção, porque acho que o momento é bem isso, assim, é uma situação muito nova, todos nós estamos cuidando dessa situação, muito preocupados, né? Mas também é importante a gente ver que existem pessoas que também estão se recuperando e que sim, que estão ficando bem, né? Para a gente não ficar também só pensando que nós estamos em perigo, mas sim, tem pessoas que conseguiram passar por essa situação e estão ok, né? Estão se recuperando. Uhum. Então, acho que é importante a gente poder Sim, olhar para os dois lados nesse momento, assim. e ter em mente que existe um horizonte, né? Isso vai Uhum, passar. Né? uhum, É difícil, às vezes, quando a gente está no meio de uma situação muito complexa, a gente enxergar que o horizonte continua lá, né? Mas vai passar, uhum, esperamos que logo e que da uhum. melhor forma possível, mas vai passar e as aulas vão ser retomadas e a vida vai ser retomada, né? E Eu uma das acho coisas importante que, claro, falar assim. Ó, tem uma colega que nos colocou ali. Eu queria que vocês falassem sobre essa cobrança também de produtividade, pois estamos em meio à pandemia que mexe profundamente com o emocional e muitos não estão conseguindo fazer essas atividades. Sim. também, a gente falou um pouquinho sobre isso na quarta e eu acho super pertinente poder retomar, né? Uhum, Isso não tem só a ver com esse contexto de agora, mas a gente vive numa sociedade que tem cobranças muito uhum, intensas a respeito de uhum, uhum, produtividade, de entrega, de números, de uhum, sucesso, uhum, de notas 10 e o quanto isso vai ser classificatório entre estudantes que são ou que têm sucesso, né? E a uhum, gente sabe que isso é completamente falacioso, né? Existem sujeitos, existem pessoas, pessoas individuais, cada um tem o seu jeito de passar por uma situação, cada um tem o seu jeito de encarar uma dificuldade, uhum, né? E o quanto tá todo mundo tentando dar conta das suas coisas, mas uhum, isso também precisa ser respeitado o tempo, né? E o limite uhum. de cada um. E não sou eu ou a Giana que vamos saber o limite da outra pessoa, mas o próprio sujeito, né? Então, eventualmente, a gente escuta a pergunta, tá bem, mas aí eu tento estudar e aí não entra mais, eu não consigo me concentrar. Tá bem, mas aí, bom, já são 7 horas da noite, a pessoa estudou o dia todo, né? De uma semana super cansativa, de um final de semestre Uhum, super cansativo. Bom, gente, vamos enxergar o contexto também, né? Temos uhum, direito de ficar cansados, as coisas podem ser relativizadas conforme o contexto. Então, nesse momento, não precisamos ter cobranças tão acirradas sobre produtividade. Precisamos ter momentos onde a saúde física, a saúde mental sejam oportunizados. Né? E tá bem com estudo, com rotina, com autocuidado, uhum. né? Com alimentação, com daqui a pouco momentos de meditação para quem gosta, exercício físico para quem gosta, né? Dormir 8 horas por dia, já que nesse momento é Uhum. possível. E a E tá gente tudo sabe. bem se a gente dormir um dia a mais, né, Camila? Uhum, Faz parte exato, um pouquinho nesse momento, assim, hoje eu exato. vou dormir 9 ou 10, mas que Uhum, sim, que isso não se torne hábito, né? Porque uhum, a nossa vida vai voltar.
né? Nós vamos voltar à nossa rotina, nós vamos voltar à nossa vida, né? Então, é importante, assim, que a gente possa se dar conta que sim, que a gente tem que estabelecer a nossa rotina e seguir ela, mas que tá tudo bem nesse momento flexibilizar, né? Que a Uhum. gente possa fazer esse balanço, esse alguém tinha nos colocado aqui, usou equilíbrio, né? Aham, exato. Exato, e que bom. Eu costumo brincar, né, que eu gosto muito mais do 7 do que do 10. E Uhum. aí, né, mas por quê? Como assim? Porque é o 7 que faz passar, né? Sim, O sim. 10 mostra o quê? Ah, que uma cadeira tu gostou mais, que uma matéria tu te identificou, que tinha um prof muito legal, ou que tudo junto, ou que Uhum. naquela matéria tu tinha uma amiga que vocês arrasavam nos trabalhos, né, em grupo, tá bem? O É, 7 que houve o esforço necessário e que aquela batalha foi vencida porque a matéria uhum. e a cadeira foi completada, né? Uhum. Obrigada, Caroline, pela consideração que tu fizeste. E Gustavo nos colocou, nos fez uma pergunta, Camila, como controlar a ansiedade e não contaminar os familiares? Também, acho que dá pra gente Tem, pensar, né, que nesse momento, quando a gente tá em casa com outras pessoas, realmente é mais difícil fazer esses filtros, porque, bom, estamos o tempo todo com os familiares. E aí, em algum momento, a ansiedade de um vai realmente ecoar uhum, na condição dos outros, uhum, né? Mas eu acho que, assim, poder entender que tá sentindo ansiedade, poder aprender a manejar isso, né? Poder respirar, uhum, poder esperar alguns minutos, poder daqui a pouco trocar a atividade que se está fazendo por alguma outra. Muitas vezes a uhum, ansiedade acaba se impondo mais quando de alguma maneira se insiste em fazer algo que naquele momento não está sendo possível. Não, eu uhum, vou ler uhum, esse livro porque tá uhum. no meu cronograma que eu tenho E que eu ler. tenho que ler. Aham. E É, aí vem a flexibilidade, né, Camila, do autocuidado, assim. isso. Então, assim, não. É, Uhum. passaram-se 25 minutos, a pessoa tá na mesma página. Não, vamos fazer Não, outra não tá, coisa. né? Exato. Isso. Vamos estudar um pouco, vamos assistir um filme, vamos fazer um exercício, vamos fazer um exercício de meditação, um exercício de respiração. Depois a gente volta, né? Uhum. Esse manejo, né, e conseguir se entender também ajuda, e não ajuda só a si, mas nesse momento de confinamento também ajuda aos outros que em algum momento vão comungar dos nossos sentimentos, assim como a gente também vai comungar dos sentimentos dos outros, né? E eu acho que também poder falar um pouquinho sobre o que a gente sente também tá bem, né? Então, daqui a pouco, aquele familiar que às vezes a gente tem um pouquinho mais de contato ou que se sente um pouco mais à vontade, né? Tá tudo bem em poder repartir, né? De uma forma moderada, é claro, né? Num sentido de repartir como eu me sinto, né? E também poder ouvir como a outra pessoa se sente, porque sim, é um momento de tensão. Todos nós estamos vivendo esse momento de tensão. E é por isso que a gente precisa pensar em como cuidar da gente, né? Para que a gente possa cuidar do outro, a gente também tem que cuidar em primeiro lugar da gente, do Sem, nosso bem-estar. sem dúvida. Né? E aí, bom, poder também buscar por ajuda quando as coisas não vão bem. É uma atitude de autocuidado, é Uhum, né, um comportamento que pode sim ser muito salutar, né? Dizer, ó, não tá bem, não tá dando, tá difícil, eu preciso de ajuda. Essa ajuda pode ser de um amigo, pode ser de um familiar, pode ser de um profissional de saúde. E bom, a gente também tá aqui para isso. Mas escutando a Giana falar, eu fiquei pensando sobre algo que se coloca nesse momento que tem a ver e que eu acho que é super pertinente, que são esses convites, enfim, para trabalhos voluntários, né? Em atividades que são muito legais, atividades às uhum, vezes diretamente com pacientes, às vezes atividades com uhum, profissionais de saúde que lidam com pacientes. E sem dúvida nenhuma uma atividade muito bacana, mas que requer uma complexidade e uma compreensão bem aprofundadas sobre o que naquele uhum. momento vai estar sendo evocado, assim, né? Porque é isso que a Giana falou, para a gente poder se disponibilizar a cuidar,
de outras Uhum. pessoas, ainda mais no momento de crise, enfim. A gente precisa estar muito bem com os nossos autocuidados, né? Uhum. Muito em Uhum. dia com o nosso autocuidado. E nesse momento onde a rotina de todo mundo mudou tanto e tão abruptamente, é preciso também um olhar mais delicado para isso, assim. Então, para a gente Uhum. poder pensar que antes de se voluntariar, né, que eu repito, pode ser uma atividade super bacana, mas que a Uhum. gente E também né? É é nobre e muito, é bacana. mas que a gente possa Uhum. ter essa reflexão interna sobre como estamos, né, o Uhum. que temos para doar ao outro, porque Uhum. cuidar também é se doar. Se esse é o momento, E né? se esse é o Porque momento? sim, todos nós podemos, em diversos momentos da vida, em diversas fases de vida, nos doar. Mas às vezes tem momentos que não é o momento, né? Que a gente não tá ok, que a gente percebe que precisa trabalhar determinados aspectos pessoais e que talvez esse não seja o momento, né? Tem alguém que comentou o quanto as pessoas às vezes buscam cuidar de outra pessoa para de alguma maneira também fugir das suas dores, né? Uhum. É quase que um cuidar do outro para não cuidar de si. E a receita, quando isso acontece, costuma ser desastrosa no sentido de que não tem como dar certo, né? Uhum. A maior e melhor ajuda que eu posso dar para o outro é também estar bem para poder cuidá-lo, né? Uhum. E aí, bom, Uhum. para isso eu também preciso olhar para as minhas dores, para poder Você, também eu, ajudar. não, eu acho que tá dando para entender, assim, né? A conexão da rotina, a conexão das minhas atividades, a conexão daquilo que eu estou escolhendo fazer no meu dia a dia, da fase que eu estou de vida, do meu autocuidado, com o que isso vai me trazer nesse momento, né? Uhum, Até onde isso vai me levar. Tanto agora, com alívio, talvez, de ansiedade, porque poder incluir a rotina, na sua rotina, exercícios físicos, exercícios de meditação, técnicas de respiração, ou então atividades que me deixem mais leve e que sejam mais prazerosas, também vai ajudar bastante no alívio da ansiedade para este momento, né? E depois posso sim jogar e devagarinho ir equilibrando a nova rotina com atividades que então eu preciso ser mais produtiva, né? exato, exato. Acho que a gente está falando sobre várias coisas, mas todas elas têm a ver com o autocuidado, né? A rotina. Ter a rotina e organizar a rotina é uma forma de ter Uhum. autocuidado, né? Uhum. E incluir momentos de autocuidado na rotina, né? A ideia de que levantar, tomar banho, né? Trocar de roupa, por mais Olha, que não. Camila, Hã? olha que legal aqui, ó. Desculpa te Hum. interrompendo, mas olha Imagina, que legal a ideia é aqui. Me poder voluntariei ouvi-los, né? para ocupar o tempo ocioso e evitar a ansiedade. Voltei a tocar violino também. Olha que Que legal, que é bom. justamente isso que a gente estava comentando, né? Do Exato. autocuidado, de poder incluir novas atividades no nosso roteiro, no nosso dia a dia, e sim, poder retomar atividades que me são prazerosas, né? Poder conviver com Muito quem a bacana. gente gosta mais tempo, poder ficar um pouco mais do lado do namorado, da namorada, né? Então, que às vezes está junto com a gente, do parceiro, enfim, né? Mas também poder ocupar o tempo, podendo fazer coisas que antes a gente dizia assim, ah, nunca tenho tempo para ficar com o meu filho, nunca tenho tempo para ficar, agora dá, né? Agora dá para incluir isso na nossa rotina, porque agora é a gente que faz, né? Exato. Exato. E todas essas atitudes, todos esses comportamentos têm a ver com uma organização externa que de alguma maneira também nos ajuda a organizar internamente as nossas questões, né? Que é isso que a Giana estava dizendo. Essas atividades também ajudam a manejar a ansiedade. Essas organizações também nos ajudam a ficar mais distraídos, né? É bom tocar um instrumento, estar perto de alguém, ler um livro, fazer uma atividade que se gosta. Isso também ajuda muito. Não quer dizer que esses momentos mais difíceis não vão acontecer, vão, mas a gente também vai estar preparados, enfim, para quando isso acontecer, poder retomar alguma atividade, fazer algum exercício, para poder Uhum, voltar, enfim, a ir se distrair, né? Poder superar uhum, esse momento. Tem uma outra questão que a gente abordou rapidamente, que eu acho que vale a pena retomar, que tem a ver
com a quantidade e com a qualidade das notícias que a gente está consumindo. Que isso tem tudo a ver com a rotina e isso tem tudo a ver com o autocuidado. Porque é, inclusive, uma orientação da Organização Mundial de Saúde, né? Eu gosto de dizer, não sou eu dizendo, não é a Giana dizendo, mas que vocês busquem por um período, um momento, ou mais de um momento, mas que fique bem pontual na rotina, para que vocês possam buscar por informações em canais de credibilidade, né? E é bom desculpa, gente, eu fui colocar o celular aqui para carregar, perdão. Vocês conhecem, vocês sabem o próprio site da Organização Mundial de Saúde, alguns sites governamentais, né? E bom, aí lá vocês vão ter os dados atualizados, as notícias, as principais, enfim, iniciativas do governo na direção, né, sanitária, na direção de poder dar conta das coisas que estão acontecendo. Isso é super importante, isso é super saudável. E a gente quer que isso aconteça. O que não é saudável, o que não é legal? Ficar imerso, né? Ficar o dia todo acompanhando jornais, daqui a pouco ter acesso a notícias que são vinculadas por meios que não têm credibilidade. Então, assim, minha vizinha disse, né? No WhatsApp. Olha, acabei de ouvir que a vizinha da minha vizinha disse para minha outra vizinha, né? Então, não, né? Isso gera uma espiral de angústia, né? A gente está vivendo um momento difícil, vai passar, mas até lá, a gente poder também filtrar essas notícias vão nos ajudar a poder passar por esse momento de uma maneira mais, ou melhor, menos sofrida, né? Então, assim, uma dica, né? Informem-se, né? Tem gente que prefere de manhã, tem gente que prefere de noite, tem gente que prefere um momento de manhã, um momento à noite também. A forma que melhor ficar para cada um, porque aqui a gente está falando de pessoas, né? Plurais, e é importante respeitar isso também. Mas fazer um filtro nisso, né? Pensar em outras atividades, ler sobre outros assuntos que podem ter relevância científica, podem não ter, podem ser coisas que vocês gostam, podem ser coisas que interessam a vocês, mas que a gente possa enriquecer esse repertório também, né? De ideias e de assuntos, porque tudo que fica, de alguma maneira, em excesso, produz um movimento que não é legal e que não agrega, né? Também acho legal a consideração de uma colega, desculpa, mas aqui eu tô com uma luz meio que às vezes incomoda um pouquinho para ler. Ela perguntou quando nós poderíamos informar quando vai terminar esse período ou como vamos recuperar as aulas. Tá bem, a gente está aqui para falar sobre alguns cuidados de saúde. A gente está aqui representando a UFSPA, mas a gente não tem essa informação e provavelmente essa informação, quando ela for vinculada, ela vai ser vinculada pelos canais oficiais da UFSPA. É isso que a gente pode dizer para vocês, né? A gente também não sabe, né? Mas as coisas estão sendo organizadas e vamos ter um retorno em breve e vocês vão ser avisados. E eu acho que é importante, assim, da gente entender que a universidade está tomando essa conduta para a nossa saúde, né? Para o nosso bem-estar, para o bem-estar do coletivo, né? Então, sim, talvez esse período, às vezes, a gente não tem ideia, né, de quando vai ser o fim. E, infelizmente, nós também queremos muito retornar às nossas atividades. Nós sentimos falta de vocês, sentimos falta da faculdade, falta de conviver entre nós, porque nós temos um grupo de convívio também bem legal, né? Mas nesse momento esse isolamento ele é necessário, assim, para um bem maior e também do coletivo. Né? E é isso que nós falamos antes. Não é um isolamento social, não precisa ser. É um isolamento físico. Esse precisa ser. Exato. Né? Então, assim, ó, é sexta, convido os amigos, tomar um cafezinho, tomar um chimarrão, amanhã é sábado, vamos almoçar junto, vamos tomar cada um café um no seu chimarrão, cada um na sua casa, né? Isso, cada um né? Todo mundo por videochamada. Sim, podendo conviver, né? Mas é legal também, é uma outra forma. Claro que não é a mesma coisa que pessoalmente, não substitui, mas ameniza,
ameniza nesse momento. Sem dúvida, gente, sem dúvida, né? A ideia é que a gente possa passar por isso juntos, né? E que, bom, as adversidades, elas também vão sendo vencidas uma de cada vez. Mais uma Uhum. vez, eu queria dizer que a gente está aqui, né? A UFSPA está aqui, está tomando todas essas medidas pensando no bem e na saúde de todos. Então, Uhum. se decidirem não voltar, é porque esse é o melhor nesse momento. Uhum. Assim que, bom, quando decidirem voltar, é porque, sim, essa vai ser a melhor decisão naquele momento, né? E que a qualquer momento que vocês precisarem, a UFSPA está à disposição, o NAP está à disposição, nós estamos à disposição, né? Tem o nosso Uhum. Instagram, tem o nosso O Facebook. nosso e-mail, gente, eu acho que a gente não falou. É Uhum. napufspa, arroba, deixa eu só retomar aqui, arroba gmail.com. Então, vocês podem sim fazer o agendamento conosco de atendimentos. Nós estamos recebendo alunos que tenham. Para ter alcance, vocês podem e devem entrar em contato conosco. A única coisa que mudou é que nós estamos nesse momento online. Então, isso é uma medida de segurança para todos nós, tanto para quem vai ser atendido, assim. Então, por isso que nesse momento, mas nós estamos aqui. Vocês podem entrar isso. Vocês É, podem na, entrar em contato é conosco. NAP, Isso. a colega nos mandou. É É, NAP, é NAP, arroba ufspa.edu.br. Esse é o é, nosso e-mail institucional. E tem um outro e-mail que também é possível de nos contatar, que é o napufspa.gmail.com, que é esse que a Giana falou. Tá? Vocês podem mandar direct também, a gente está sempre em contato, enfim, olhando as redes sociais. Os atendimentos nesse momento seguem, que nem a Giana falou, via online, mas isso tem sido e tem mostrado resultados bem positivos, bem legais, principalmente nesse momento. Então, assim, se vocês quiserem, se vocês precisarem, estamos aqui. A ideia é que uhum. a gente possa passar por esse momento juntos, né? Que vocês se sintam acompanhados, que vocês se sintam acolhidos. Acolhidos, exatamente. Tá bem. Tu gostaria de dizer mais alguma coisa, Gi? Acho que é isso. E tu, Camila, não? Nós estamos Eu abertos posso. para perguntas. Se vocês É, quiserem nos colocar mais perguntas, nós estamos aqui. uhum. E bom, e aí, pensando em todas essas questões que nós falamos, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, manter esse autocuidado, né? Manter essa rotina, tudo isso tem e vai ter impacto no retorno, né? Então, agora eu vou aproveitar, vou descansar, não vou me organizar, tá funcionando bem, tô levando Uhum, bem assim, tudo bem, é uma possibilidade, mas saber que o retorno também tende a ser um pouco mais complicado, né? E que bom se a uhum. situação está se colocando assim, estratégias para poder passar por ela também são importantes. Então é isso. Tá bem? Eu acho que é isso, gente. Nós vamos entrar em contato e vamos fazer a divulgação das próximas lives da semana que vem. Vamos divulgar, né? Uhum. Fica Já estamos 24, lendo aqui, né? fica 24 horas online depois que a gente faz. Semana que vem a gente Uhum. pode já adiantar para vocês que com certeza nós teremos duas, né? Nós teremos uma reunião e vamos definir exatamente quais os dias, mas vai ser às 19h30, que é o horário que a gente viu que tem uma possibilidade boa, né? Enfim, de alcance, as pessoas participam bem. Então, com certeza vai ser às 19h30. A gente só vai divulgando na semana que vem quais os dias e os temas que vocês desejarem, que vocês quiserem, nos mandem como sugestão, né? Para a gente poder ir pensando novos temas para ir trazendo para vocês, ou enfim, falar um pouco mais sobre os temas já abordados. E sim, nós É, vamos deixar essa live disponível no Instagram. eu gostaria de corrigir uma informação, né? Para quem quer entrar em contato conosco, por favor, nos contate pelo NAP, NAP,
ufspa.edu.br. Né? Então, esse é o e-mail para contato com os alunos. Então, sim, vocês podem entrar em contato através desse e-mail, tá bom? Bom, tem uma pergunta que deixa. eu acho super pertinente, que fala sobre uma vontade de chorar, né? De se sentir um pouco mais fragilizado nesse momento, se isso é normal e se isso pode ajudar a liberar tensão. Sem dúvida, né? A gente está vivendo um momento muito diferente. E expressões de sentimentos, e o choro é uma delas, são sempre muito bem-vindas, né? Para liberar a tensão, poder falar sobre o que está se sentindo, né? O que está sentindo, como está sentindo, poder buscar um apoio e um suporte nessa direção. Porque sim, é um momento muito diferente. Expressar as nossas emoções, né? Sentir as emoções, não há problema nenhum. Né? E sim, chorar é uma expressão bem natural, como a Camila estava falando, da emoção tristeza. E tá tudo bem, a gente pode fazer isso. Né? Sim, a gente pode se recolher e demonstrar o quanto está chateado, o quanto está triste com esse momento, como gostaria que fizesse que as coisas fossem diferentes. E esse é um sentimento do coletivo, né? Esse é um sentimento que acredito não deva ser só teu, mas também de outras pessoas, de outros colegas, um pouco nosso também. Então, sim, a gente se sente triste por esse momento e tá tudo bem, não há problema algum em expressar isso através do choro. Né? Uhum. Acho que reiterando bem o que tu estava falando, assim, para deixar isso E o bem quanto claro, né? e é importante mesmo, né? Vai ter momentos em que vai ser preciso chorar, preciso falar, preciso ficar mais, né, triste, recluso, mas também isso também faz parte desse momento. E poder aceitar isso também é saudável, né? Claro, poder entender que esse momento precisa coexistir com outros momentos, né? Momentos de afeto, momentos de autocuidado, momentos de busca pela rotina, pela organização, né? Externa e interna, mas que sim, nesse momento, momentos assim também podem acontecer. A gente que agradece a oportunidade de estar conversando com vocês e ficamos esperando, então, sugestões, né, de novos assuntos, do que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam de saber, para que a gente possa, enfim, produzir mais material. Né? Estamos trabalhando todos os dias, fazendo atendimentos, fazendo reuniões, fazendo, enfim, organização de material para poder trazer para vocês, para poder estar perto de vocês todos os dias, enfim, a todos os momentos. Eu acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encaminhando para o final, assim, o que tu acha de... Ah, tá. A Gi, por algum motivo, não tá conseguindo nos ouvir. Tá bem. Então, bom, é isso. Tudo que nós dissemos, né? Espero que vocês que tenham feito sentido, né? Que vocês tenham, enfim, gostado e que alguma das coisas que nós tenhamos trazido tenham podido produzir algo, né? De bom, enfim, é essa nossa tentativa. E se precisarem, estamos aqui. E vamos organizando o material e vamos divulgar daí os próximos encontros. Tá, gente? Vou me despedir então de vocês e vou deixar a live disponível daí no, no Instagram do NAP, tá? Vou encerrando. Um beijo, gente. A gente não tá ouvindo a gente, mas vai ver a gente se despedindo. Tchau! Beijo, até semana que vem!